Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Em 2017, aproximadamente 2 anos após a ocorrência do desastre da Samarco BHP Companhia Vale, em Bento Rodrigues, os jornais alardearam o ajuizamento de uma ação que teria sido proposta pelo próprio Rio Doce, ou mais precisamente por sua bacia hidrográfica. No meio jurídico ambiental, logo se formaram 2 grandes frentes. A primeira defendia essa inovação. A segunda se mostrava preocupada objetivamente com a efetiva recuperação ecológica e social dos espaços que haviam sido atingidos pelas empresas e denunciou a inconsistência da petição inicial. O procurador federal Marcelo Koch, que hoje atua nas ações relacionadas àquele desastre, sintetizou as fragilidades do pedido num artigo que publicou poucos dias após o ajuizamento da ação no site do Conjur. Nesse artigo, Marcelo Koch denunciava que os meios de comunicação não estavam dando atenção devida ao próprio processo judicial, preferindo debater questões que, sem dúvidas, são muito instigantes, como biocentrismo e direito comparado, mas que se aplicariam à conformação normativa da Índia, da Colômbia ou da Bolívia, não a do Brasil. Por isso, Marcelo Koch afirmou que a ação estava sendo romantizada, com muita poesia e lirismo e pouco conteúdo jurídico. Dentre outras questões, Marcelo destacou que nenhuma das empresas envolvidas no desastre haviam sido arroladas como réis naquela ação. Embora a ação remetesse ao desastre, os únicos réus eram a União Federal e o Estado de Minas Gerais. E então ele se perguntava: como uma ação que se propõe a uma ampla tutela ecológica sequer indica os poluidores ambientais do rio que afirma ser o autor? Outro ponto levantado por Marcelo Koch dizia respeito à representação da autora, isto é, da bacia hidrográfica do Rio Doce. Quem havia proposto a ação era uma certa Associação Pachamama, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, sediada na Ponte dos Silveiras, Colônia Cascata, 5º Distrito de Pelotas, Rio Grande do Sul, isto é, distante 2.100 quilômetros de Mariana. Por fim, o professor Marcelo acusava a generalidade dos pedidos, a instituição de Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de desastres e a elaboração do Plano de Prevenção a Desastres de Minas Gerais. Para o Rio Doce, propriamente dito, nada era pedido. Por esse motivo, Koch via com preocupação a possibilidade de o direito ambiental vir a ser sujeitado a uma funcionalidade meramente simbólica, instrumental, e insistia que o uso simbólico do direito ambiental distorce e compromete o bem jurídico que aparentemente expressaria proteção, exercendo uma pseudo-tutela ambiental na medida em que sua expressão de exercício é simbólica, aparente e real. Numa outra perspectiva, boa parte da comunidade jurídica se encantou com a ideia de se trazer a própria natureza para o polo ativo das ações coletivas, tendo como base precedentes jurisprudenciais do direito comparado. É que na mesma época da destruição do Rio Doce pela Samarco BHP Companhia Vale, debatia-se uma decisão da Corte Constitucional colombiana que havia reconhecido o direito do próprio rio a ajuizar uma ação. Na verdade, este debate já estava posto desde 1996, quando Christopher Stone escreveu o estudo Should Trees Have Standing, lançando a ideia de direitos da própria natureza. A partir daí, sobretudo na América Latina, essa ideia passou a ser desenvolvida sob a perspectiva dos estudos pós-coloniais ou decoloniais,
apontando-se que não apenas os europeus haviam submetido a uma posição de subserviência e inferioridade os povos originários, mas também a própria natureza, enxergando-a como bem apropriável, mero objeto de direitos, e não fonte de vida. As constituições do Equador em 2008 e da Bolívia em 2009 tentaram desconstruir a lógica do pensamento eurocêntrico, trazendo para o capítulo sobre o meio ambiente um nome que se tornaria conhecido internacionalmente: Pachamama. Algo que, à falta de uma tradução mais adequada, poderia ser traduzido por Mãe Terra ou Mãe Natureza. Dispõe o artigo 72 da Constituição Equatoriana. A natureza, ou Pachamama, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Na Constituição boliviana, a referência está no preâmbulo: cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios refundamos Bolívia. No que diz respeito ao meio ambiente, os dispositivos pertinentes falam da necessidade de busca de harmonia com a natureza. O que estamos discutindo, na verdade, é se é possível trazer para a literatura e para o direito uma perspectiva filosófica e antropológica consagrada por alguns povos originários da América Latina. Sob a perspectiva da literatura, nós já contamos com algumas experiências muito bem-sucedidas. Ultrapassamos o formato do arcadismo de Basílio da Gama e Frei Santa Rita Durão e o romantismo de Gonçalves Dias e José de Alencar. Ingressamos no modernismo com Macunaíma, do Mário de Andrade, e chegamos a Guimarães Rosa com o conto Meu Tio Oiá Uaretê, que se encontra no volume Essas Histórias, ou com a novela O Recado do Morro, integrante do Corpo de Baile. O que há de novo nesses dois trabalhos de Guimarães Rosa é que pela primeira vez buscou-se traduzir a própria voz da natureza para o campo da literatura. No conto, Rosa fala da transformação de um mestiço, filho de mulher indígena, que assume seu parentesco com as onças. Na novela, por sua vez, a voz é da própria montanha. Num e no outro caso, a figura do ser humano é deslocada do centro e assume-se uma perspectiva ecocêntrica de literatura. Estes são alguns dos temas que debateremos hoje em Narrativas do Antropoceno com o professor Roberto Zular, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Então, a gente está recebendo hoje, em Narrativas do Antropoceno, o professor Roberto Zular, que é professor de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, e também é procurador do Estado de São Paulo. Eu convidei o professor Roberto para falar um pouquinho sobre as constituições andinas, em especial o capítulo sobre meio ambiente, né, e sua relação com a própria literatura. Então, você está com a palavra, Roberto. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar com você, com o Ricardo Camargo e com o Nuzzi, para a gente poder bater esse papo, né, sobre uma questão tão premente. E eu agradeço muito a você, porque foi num encontro, né, com vocês que eu percebi quão forte era a relação disso com o que se costumou chamar, né, de constitucionalismo andino ou as novas constituições latino-americanas, especialmente as do Equador de 2008, da Bolívia, né, de 2009 e mais recentemente a do Peru. Por uma demanda interna de pensar a literatura, eu fui levado a pensar questões muito fortes com a antropologia. E a antropologia, que certamente, a partir do Eduardo Viveiros de Castro, é um dos pensamentos mais potentes do Brasil hoje, acho que ainda é, certamente na década de 10, assim, aquilo era um verdadeiro deslumbre para a gente poder pensar o Brasil e a própria literatura, porque mudava o lugar da voz, mudava a perspectiva pela qual a gente pensava aquilo que nós chamamos de realidade ou aquilo que nós chamamos de natureza, e aquilo que o Viveiros de Castro chama com uma palavra mais difícil, né, que é o chamado a virada ontológica, que é você começar a pensar, bom, qual é efetivamente a natureza do mundo? E quando a gente se aproxima disso, desses mundos que estão em questão, via a antropologia,
a gente toca em escritos absolutamente extraordinários, né, como os do Krenak, e um que eu me apaixonei particularmente, que é A Queda do Céu, do Yanomami Davi Copenau, feito com um antropólogo francês chamado Bruce Albert, num livro que é absolutamente espetacular, para mim, uma das leituras fundamentais. E o que eu comecei a pensar, Guilherme, era como um livro como esse mudava a perspectiva da literatura brasileira. Como é que a gente pensa, continua a pensar a literatura brasileira, se a gente leva em conta um livro como A Queda do Céu, ou, por exemplo, as traduções fantásticas do Pedro Cesarino, traduzindo, por exemplo, Quando Terra Deixou de Falar, que é uma grande tradução da mitologia Marubo, né? Como é que a gente continua pensando a literatura brasileira? Quer dizer, isso coloca em questão o lugar dos povos indígenas, dos povos originários, no coração dessa literatura, no coração de pensar o Brasil. E pensar nos povos originários é pensar a relação com aquilo que nós chamamos de natureza. E quando eu cheguei na questão da natureza, qual não foi o meu espanto de ver que nas constituições latino-americanas mais recentes, a gente tinha uma revolução constitucionalista que dava um outro lugar para esse, vamos chamar assim, sujeito de direito, esse ser com poder de fala, com possibilidade de que se possa pensar ele a partir do mundo jurídico, que é a natureza. Claro que isso, no Viveiros de Castro, isso se dá por uma coisa muito interessante, né? Que é espantoso, né? Em textos como Mármore e a Murta, ou Perspectivismo e Multinaturalismo, o que a gente vê é uma total mudança, quer dizer, para nós a natureza é sempre igual, né? O mundo está sempre dado, e a gente, cada um de nós, vai lá e cria suas interpretações a respeito do mundo. Então, nós temos uma visão mononaturalista do mundo e da realidade e uma visão multiculturalista da subjetividade e do nosso relativismo por onde a gente olha o mundo. Qual não foi meu espanto ao descobrir que no mundo ameríndio isso se invertia por completo? Na verdade, o que está dado é a cultura, o que está dado são os pontos de vista, todos os seres são capazes de ponto de vista, mas o que muda é o mundo. Nossa, mas o que significa isso, né, Guilherme? Isso foi um espanto. Do que nós estamos falando, Ricardo, quando você fala, mas é o mundo que é outro? Como é que é assim? Aí o Viveiros de Castro tem frases curiosíssimas, né? Por exemplo, a questão é saber de que mundo o macaco é o ponto de vista. Aí você falava, cara, isso é muito poético, né? Isso é muito interessante, né? O que está em jogo aqui quando a gente fala do mundo que emerge a partir dessa corporalidade do macaco, que é diferente da nossa, que permite relações? Aí começamos a reler o Guimarães Rosa, o Meu Tio e a Uaretê, que é essa mudança, né? Essa oncização de um humano. Na verdade, esse tio, uma onça pode ser um tio, eu posso ter relações sociais com a natureza. Então, calma, mas então a natureza não é um objeto. A natureza ocupa o lugar de sujeito e eu posso ter relações sociais com a natureza. E, a partir disso, começaram a surgir um número tão imenso de questões para mim, né? E eu repito, qual não foi meu espanto ao chegar na Constituição equatoriana e ver uma expressão, quando você vai falar do que nós chamamos de meio ambiente, uma expressão como natureza ou Pachamama. Aqui é para a gente parar e falar, calma lá, o que está em jogo, né? É natureza ou Pachamama. Vocês conhecem melhor do que eu essa discussão, né? Muita gente não vê aí o que eu vou falar, mas para mim não há dúvida de que a gente tem um conflito ontológico no coração da Constituição do que a gente entende por natureza. Natureza é para nós ocidentais, Pachamama é um modo de pensar a relação com esse ser que é uma existência, um ser que tem poder postulatório, um ser que está acima, né, do que a gente chamaria de poder postulatório. Quer dizer, essa capacidade de determinar o mundo a partir dessa Pachamama, que é a Mãe Terra. É essa terra que nos antecede, esse poder vital. Quer dizer, para os índios, a terra não pertence a eles pertencem à terra. E essas inversões são absolutamente transformadoras. Então, quando a gente tem um conflito entre uma mineradora que quer derrubar uma montanha, ou uma montanha que é vista como um espaço absolutamente mitológico, transcendental, capaz de articular todas as relações de um determinado espaço, que nós chamaríamos de geográfico, isso muda completamente a visão do conflito. Então, o que é muito importante aqui quando a gente fala em natureza ou Pachamama? É que natureza é quando você toma o mundo como objeto. Em Pachamama é quando aquilo é capaz de ser uma outra subjetivação, né? E de se colocar como uma parte da existência da qual nós não podemos negar, aquilo que é a própria vida. É você olhar a vida, né, como um elemento fundamental da maneira como a gente está no mundo.
Obrigado, Beto. Podemos falar um pouquinho do Guimarães Rosa? Ou antes de falar do Guimarães Rosa, do Mário de Andrade, do Macunaíma. O Macunaíma foi estruturado todo a partir de mitos, lendas. Então, o Mário de Andrade talvez tenha sido um dos primeiros escritores a trazer toda a mitologia, todo o imaginário dos povos indígenas, que até então era anotado pelos primeiros antropólogos, pelos viajantes que iam conhecer, né, desbravar o sertão, as florestas. Ele se apropriou e reconstruiu histórias contadas por povos indígenas, coisa que depois, mais tarde, o Darcy Ribeiro iria fazer também em Maíra. Com relação ao Guimarães Rosa, foi também isso que aconteceu? Você conhece a história por detrás do conto? Eu tinha o Iauarité, que era a onça, que era o índio ele fica numa choupana, ele recebe a visita, né, do que está em primeira voz. Né? É interessante também porque ele não é um índio 100%, né, sangue inteiramente indígena, né? A mãe dele era indígena, então ele é o que chamavam de mameluco. Não é isso? Ou eu estou enganado? Você está É isso, né? absolutamente correto. E ele mistura o Nhengatu com línguas africanas ali naquele final. Tem toda essa mistura absolutamente formidável, como você está colocando. Como é que foi Guimarães Rosa trazer isso daqui para a literatura e como é que você, hoje, numa aula de literatura, trataria para os seus alunos como deve ser lido esse conto do Guimarães Rosa? Vamos lá, Guilherme. Muito obrigado. Se você me dá a chance de voltar, né, para essa natureza ou Pachamama, que é o nosso ponto primeiro, a partir de dois marcos do século XX da literatura brasileira, que é o Macunaíma e Meu Tio é o Aretê, que é uma preparação do Grande Sertão Veredas, nada mais do que isso. Né? Ele foi escrito antes, na verdade. Ele é ali que toda a capacidade de você fazer com que a linguagem se constitua a partir do ponto de vista do outro aparece. Então, o que está em jogo aqui, Guilherme, é você ser capaz de escrever levando em consideração o ponto de vista do outro. Quer dizer, por mais que para você aquilo seja natureza, você reconstrói aquilo pensando do ponto de vista de Pachamama. E aqui é o que a gente está chamando de um conflito ontológico que está absolutamente colocado em jogo no Guimarães Rosa. Mas veja o seguinte, Guilherme, que interessante. Por mais magistral e fundamental que seja o Macunaíma na literatura brasileira, ninguém tem dúvida disso. A verdade é que quando Macunaíma volta, depois de todas as suas estripolias, por todas as suas infinitas peregrinações e transformações, quando ele volta para a tribo, não tem mais tribo nenhuma. E Macunaíma vira estrela. Quem conta a história é o papagaio para o narrador. Ou seja, não tem mais índio, Guilherme. Eu seria capaz de afirmar com o professor Silviano Santiago que, até João Guimarães Rosa, toda a literatura brasileira é construída quando ela consegue falar dos índios, tomando os índios como parte de um processo evolutivo que está prestes a desaparecer. Então, nós precisamos falar disso porque isso vai desaparecer. O Guimarães Rosa é o primeiro a dizer que fala que talvez quem vai desaparecer somos nós, se a gente continuar tratando a natureza como nós tratamos. O Guimarães Rosa, digamos assim, é o primeiro escritor realmente, explicitamente antimoderno para falar o que importa é Pachamama. O que importa é o ponto de vista, essa capacidade de virar onça, essa capacidade de falar a partir de um outro mundo. Ou como diria o Viveiros de Castro, na verdade, Meu Tio Iauarité é a história de uma reconversão indígena. Na verdade, no fundo, não é que ele está virando onça, no fundo ele está virando índio. E isso que é espetacular. A capacidade de virar onça é o rastro dessa possibilidade de ver o mundo a partir do ponto de vista da onça. E isso muda por completo o narrador a ponto deles estar virando índio. Então, o Guimarães Rosa marca um devir índio da cultura brasileira. Essa nossa capacidade, os índios não são uma etapa a ser superada do nosso desenvolvimento. Os índios são o ponto fulcral a partir do qual a gente pode repensar o desenvolvimento, repensar o nosso extrativismo a partir de um outro ponto de vista. Interessante isso que você acaba de falar. A gente estava reparando há algumas semanas, inclusive o professor Ricardo Camargo participou de uma conversa, a gente falava do Uruguai, do Basílio da Gama.
em que as cenas mais líricas, né, mais bonitas, literariamente falando, são as mortes dos dois heróis, da Lindóia e do Cacambo. A gente vai para Gonçalves Dias, José de Alencar, mesma coisa, a morte de Iracema, é sempre aquela ideia de fim de uma nação, fim de uma raça, fim de uma cultura. Todos eles vão nessa linha até o Mário de Andrade. Hoje começa a surgir uma literatura narrada pelos próprios povos indígenas. Então, a gente tem a Eliane Potiguara, o Olívio Wapichana, o Cacaverá, o Daniel Munduruku, enfim, vários autores que começam a escrever da pena deles, né? da pena não, no caso do teclado deles, dessas próprias histórias, narradas por esses povos. E você entende que hoje seria possível a gente introduzir numa faculdade de letras, no estudo das letras, aprofundar o estudo dessa nova literatura, essa nova antiga literatura, dessa literatura que passa a ser escrita, né, que sempre foi oral e agora começa a ser escrita não mais intermediada pelo europeu, mas escrita por ele mesmo? É fantástica a sua pergunta, Guilherme. Acho que você toca no coração da questão. Por quê? Porque, de fato, o maior problema da literatura brasileira era constituir um ponto de vista narrativo capaz de dar conta daqueles que não podem falar. Então, você depende sempre de um escritor que vai fazer, como você disse, a mediação. Isso vem desde aquele narrador muito romântico, a gente pode dizer, não tem outra palavra para usar, do José de Alencar, que vai tentar reconstruir, a partir de um ponto de vista completamente europeu, os dramas desse mundo ameríndio que está morrendo diante dos seus próprios olhos, né? Como você mesmo colocou. Evidentemente que na Rapsódia do Mário de Andrade a gente tem uma inversão desse jogo, né? Mas veja, o Mário de Andrade ele vai escrever a partir de uma leitura que ele fez do Koch Grünberg, e que ele vai retomar aqueles mitos, né? Mas ainda sob uma perspectiva, veja, os índios estavam aqui do lado dele, Guilherme. E, no entanto, a gente sabe a dificuldade que era, a gente não tinha os instrumentos antropológicos, a gente faltava ver os de Castro. Mesmo a antropofagia do Oswald, ela ainda não tem a potência que o perspectivismo ameríndio vai ter dentro disso que nós estamos falando. O Guimarães Rosa, ele cria um espaço muito potente para essa inversão, em que você começa a dar essa fala, produzindo um discurso que a gente pode chamar assim, é como se a gente estivesse passando, né? E é muito importante o Graciliano Ramos nessa passagem, né? Porque o Graciliano Ramos vai criar o discurso indireto livre, que é uma técnica para você deixar com que os outros falem, até a baleia e a cachorrinha vai falar. Então, tem muitos estudos hoje mostrando uma influência muito grande do perspectivismo no Graciliano. Isso vai chegar naquela absoluta tensão, naquele parágrafo, aquele travessão que abre o Grande Sertão Veredas. É um travessão ali. Quem é que está falando ali? É alguém que está escrevendo, é alguém que está falando. Onde é que está esse jogo? É um narrador desesperado em busca de abrir essas outras experiências e criando jogos de tensão entre dois pontos de vista a respeito do mundo. Isso que é fundamental do Rosa. Ele percebe que existe um ponto de vista da cultura ocidental, escrita, da grande literatura, e que existe um ponto de vista desses povos originários, dessas pessoas que estão fora, né, do espaço escrito, na oralidade, e que começam a tensionar. Aquele travessão é, digamos, um grito, né, de tensão que só vai se resolver quando os próprios índios começam a escrever. Para mim, não há sinal maior da vida, não há sinal maior de que o constitucionalismo ameríndio tem tudo para se colocar. Quer dizer que a gente tem que passar por uma transformação gigantesca da sociedade brasileira, da nossa própria Constituição, na medida em que esse ponto de vista ele não precisa mais ser mais construído literariamente, porque socialmente ele está dado pelas próprias experiências dessas pessoas. E, Guilherme, isso se dá com as mulheres escrevendo e tomando conta da literatura, a gente tendo essa grande transformação. Isso se dá com o mundo LGBT, isso se dá com o mundo ameríndio, isso se dá com a literatura negra, da qual eu chamaria muita atenção, por exemplo, para o Emicida, né? Esse Amarelo, que é uma coisa extraordinária, mas, por exemplo, o Edmilson de Almeida Pereira ou um Ricardo Aleixo.
Agora, onde é que está a Constituição brasileira a ponto de permitir que a gente seja capaz de ser atravessado por esses outros pontos de vista e por essas experiências sociais de outra ordem que estão vindo à tona pela literatura? É essa tentativa de você construir um narrador, quer dizer, é isso que a literatura está fazendo, construir um narrador que falasse pelos que não falam. Cara, quem falou que eles não falam? E sempre daquela perspectiva que você disse, do fim de uma raça. Não chore, meu filho, não chore. É sempre a morte, sempre o que está. A perspectiva é sempre do que acabou. Um registro é quase um obituário que é feito. E para ver o contrário desse obituário, eu sugeriria muito do Fiorotti, no Mandagará, uma coletânea de textos ameríndios que se chama Contemporaneidades Ameríndias. Eu sugeria muito essa leitura. Diante da voz, chama-se Contemporaneidades Ameríndias, diante da voz e da letra, do Fiorotti e do Mandagará, que está no Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. Ali a gente vai ver o quanto está vivo esse movimento que você apontou dos próprios índios se tornarem os escritores, né? E não mais os personagens, e não mais os narradores, mas os próprios escritores. Indo para a literatura andina, que é mais ou menos o eixo norteador, que a gente está falando, Pachamama, e desse conceito que não é exatamente de natureza, mas é o conceito da própria vida, os povos indígenas que não criam essa dicotomia entre humanidade e natureza, né? Mais ou menos na mesma época, né, em que Guimarães Rosa estava em plena produção. Nós tínhamos o José Maria Arguedas, que lançou Rios Profundos, e era um escritor sua fala nativa é o quechua, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa literatura que surge nos Andes? Um grande escritor como Arguedas, que depois se suicidou, né? Deixou um livro, assim, uma obra-prima como Rios Profundos. Guilherme, aqui você coloca um ponto que eu gostaria de pesar mesmo, gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo pensassem um pouco, mas a impressão que eu tenho é que o mundo andino ele já está em uma outra etapa do movimento que a gente começa a ver aqui no Brasil. Quer dizer, o próprio Arguedas já é um escritor onde o quechua e o espanhol estão num debate profundo, né? Ali na configuração. Quer dizer, é como se o Arguedas estivesse entre natureza ou Pachamama, Guilherme. É como se o Arguedas estivesse agonicamente habitando esse espaço. Como a gente sabe, né, com El Zorro de Arriba e El Zorro de Abajo, né, é um romance que termina com um ritual de um suicídio e, afinal, o próprio Arguedas se suicida. Né? É como se ele estivesse preparando com o romance o seu próprio suicídio. Né? É muito desesperador. É uma descrença muito grande na capacidade simbólica que teria o mundo ocidental de colocar em questão esse ponto de vista ameríndio, ou seja, é como se o romance, né, escrito em espanhol, ele não desse conta dessa possibilidade de transformação. Esse é o limite que nós estamos falando. Eu gosto muito, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas O Fim do Império Cognitivo, do Boaventura de Souza Santos, tem sido um livro muito rico para mim. É um livro em que ele fala dessas epistemologias do Sul. E ele vai falar muito do constitucionalismo andino, e ele vai falar o seguinte, olha, quando a gente fala de um direito à natureza, né, ou de um direito à vida, ou um direito à Pachamama, isso aqui é uma contradição posta em todos os seus termos. Porque, do ponto de vista ameríndio, sequer a gente poderia falar em um direito. Isso não faz sentido. E ele dá um exemplo, é como você falar o direito de Deus nas religiões que acreditam em Deus. Quer dizer, poxa, como é que você vai falar de um direito? Deus, ele é a própria vida, né? Não faz sentido. Um direito à natureza, né? um direito ambiental, ou um direito, ele se coloca aí como um ponto, e é esse que eu queria frisar, na relação do Arguedas entre o quechua e o espanhol, entre a perspectiva ameríndia e a perspectiva ocidental, é um ponto de encontro tenso, que a gente tem que tensionar mais, que a gente tem que entender as conexões que se colocam entre esses mundos. Por isso que a gente fala de um conflito ontológico. São mundos diferentes que são colocados em perspectiva, e eu diria que em tempos muito diferentes no mundo andino ou no mundo brasileiro. A tal
tal ponto que a gente já pode ter constituições como a do Peru, da Bolívia e do Equador, onde esse conflito já aparece. Havia uma dúvida quanto à da Bolívia, depois saiu a lei do direito da terra, em 2010, e deixou muito claro que você tinha ali uma madre tierra, né, que estaria ali em jogo. É tudo muito difícil a relação com esses conceitos, mas no Brasil a gente hoje ainda está lutando para defender a Constituição de 88. Parece que uma das funções do conservadorismo brasileiro é nos colocar numa posição de retaguarda e falar, puxa, mas se a gente ficar com 88 já está muito bom, se a gente conseguir demarcar as terras já está muito bom. E, no entanto, a gente não pode ficar nessa posição, Guilherme. Eu acho que a gente tem que tomar uma outra perspectiva, sabe? Eu acho que a ideia de um Estado plurinacional, a ideia desses conflitos ontológicos, a ideia de que outras perspectivas a respeito daquilo que nós entendemos por natureza são uma transformação fundamental e absolutamente necessária no nosso modo de pensar o direito, ou para pensar um pluralismo jurídico. Então, veja que interessante, eu sei que eu peguei a sua pergunta pela literatura andina e voltei para a Constituição, mas da mesma forma que pela Constituição eu havia chegado nessa grande transformação da literatura brasileira. E acho que a nossa conversa fica numa dança aqui que me parece absolutamente extraordinária entre literatura e direito. Nós temos pensado também até que ponto existe algum significado dentro das estruturas do direito positivado, nos moldes do constitucionalismo ocidental e especificamente no latino-americano, até que ponto juridicamente significa alguma evolução na conquista de direitos, na implementação da cidadania dos povos indígenas, a inserção de Pachamama, inserção de um conceito que, como você disse, nem faz muito sentido na cosmogonia dos povos ameríndios. Essa ideia de direito constitucional e de toda a estrutura constitucional nem faz muito sentido na estrutura do direito você trazer uma, né, uma cosmogonia como a ameríndia. Isso, é. O que acaba assim, é exatamente isso. Serve mais para mostrar essa tensão. Me parece que é mais um registro documental da realidade que a gente vive. Bom, antes de formular a pergunta, eu mesmo já estou pensando, alguma coisa existe lá no constitucionalismo andino que não existe no Brasil, que é, por exemplo, a garantia do direito ao próprio idioma, as línguas cooficiais, coisa que aqui no Brasil a gente tem a Constituição Federal estabelecendo que o português é a nossa língua oficial e ponto. E foi, inclusive, o tema do podcast, que é, né, o 7º episódio, que a gente falava sobre a eventual necessidade de uma legislação federal para legitimar uma lei municipal de São Gabriel da Cachoeira que instituiu outros idiomas além do português, né, o Nhangatu, enfim. Acho que a gente precisa tocar aqui numa ecologia da palavra. Esses meses, já ano, né, de quarentena, me levaram a pensar muito nisso, Guilherme, no lugar da palavra, e que a gente precisaria pensar uma ecologia da palavra, uma ecologia da linguagem. É uma espécie de meio ambiente linguístico, é uma espécie de espaço simbólico que, quanto mais a gente o reduz a um monolinguismo, mais a gente mata a possibilidade da gente acessar esses outros mundos. Eu acho que hoje a gente defende uma língua ameríndia como a gente defende uma espécie em extinção. E acho que todo o esforço normativo possível nesse sentido deve ser feito. Eu concordo com você, Guilherme. Colocar no plano do simbólico, no campo das palavras, nem sempre ou quase sempre é garantia de nada. Por outro lado, você instaurar no coração do constitucionalismo uma tensão com uma cosmovisão que entra em conflito com ele, eu acho que é fundamental para você abrir o próprio direito para outras possibilidades de experiência. Por mais que a gente falasse de a natureza como sujeito de direito não faça o menor sentido no mundo ameríndio, e essa frase é extremamente difícil para o mundo jurídico, né? Como a natureza é sujeito de direito? O que você está falando? Né? Como é que a gente vai configurar isso? A gente sabe, quer dizer, que dos dois pontos de vista, seja na cosmovisão ameríndia o direito é uma questão, seja do ponto de vista do direito, é muito difícil ele se abrir a outras cosmogonias. No entanto, eu acho que a gente tem que ser capaz de habitar esse espaço de tensão. É o lugar onde está o travessão ali do Guimarães Rosa. Aquele travessão que abre o Grande Sertão Veredas e que não aparece mais no livro inteiro.
porque ele é um travessão que é um traço escrito, mas que abre para a oralidade. Ele é um travessão que diz assim, olha, quem está falando aqui é um escritor brasileiro que morou na Europa, diplomata e tal, mas o ponto de vista aqui ele está tensionado por outros pontos de vista. Então, a minha impressão hoje é que a capacidade que nós vamos ter de multiplicar ao máximo os nossos pontos de vista, seja na literatura, seja no direito, é fundamental para que a gente possa realmente chegar a perceber que o conflito não se dá assim entre existe o mundo, e para os índios o mundo é uma fantasia. Não, a questão é que para os índios o mundo é uma outra coisa. A relação com o mundo é uma outra coisa. A relação com a vida é uma outra coisa. E isso, a gente começar a pensar que esse elemento da relação com a vida, sobretudo na pandemia que nós estamos vivendo, né, é um elemento fundamental para a gente repensar tanto a literatura quanto o direito. Eu acho que é um esforço muito válido, Guilherme, muito válido. Não é suficiente. Como diz o próprio Boaventura, as epistemologias em jogo, as ontologias em jogo, elas dependem da luta que você está colocando, sabe? A luta por esses povos, a luta por fazer com que esses pontos de vista se tornem efetivos, é uma luta, eu te diria. Trazer aquilo para o simbólico, colocar aquilo numa constituição, na literatura, seja num travessão como Guimarães Rosa, ou como Natureza ou Pachamama, como está na Constituição do Equador, é um passo importante de uma luta. E é essa luta que vai nos permitir ver esses outros pontos de vista. No começo da sua fala, você abordou a questão das montanhas, né? O desmonte, o desaparecimento das montanhas pela mineração. Isso daqui nos traz diretamente a imagem do desastre de Mariana, ou do acidente, ou do massacre da Companhia Vale, seja qual for o nome que a gente queira dar, e a morte do Rio Doce, com pelo menos 2 povos indígenas diretamente afetados, né? Os Krenak e, mais para Foz, perto da Aracruz, os Tupiniquim, que foram diretamente afetados com isso daqui. E também para a obra do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, inclusive o colega seu lá da Letras, o Zé Miguel Wisnik, escreveu, né, tem uma obra excelente sobre a mineração e a obra do Carlos Drummond de Andrade. Como é que você vê essa relação do Carlos Drummond de Andrade, a sensibilidade do Drummond com a natureza, algo que ninguém falava da relação do Drummond com a natureza, e hoje, não sei se é pelo fato de quase 30 anos dando aula de direito ambiental, estudando direito ambiental, eu leio Drummond e leio sempre sob uma ótica ecológica, né? Inclusive as metáforas dele, eu não consigo mais enxergar a metáfora, eu enxergo a palavra, ele está falando da pedra, eu estou vendo a pedra, não estou mais vendo o que significa a pedra, no meio do caminho tinha uma pedra que foi arrancada, né, pela mineradora. Eu acabei de publicar um texto que se chama No Fluxo dos Recados, que é uma relação entre a queda do céu, do Davi Copenaua e do Broussardert, com o recado do morro do Guimarães Rosa. E como vocês vão lembrar, o recado do morro é aquela história, né, que passa de uma comitiva que vai passeando pelo sertão de Minas e que, ao longo dessa passagem, né, pelos grandes cultores, o senhor de terras, né, o naturalista e o padre, vai sendo atravessada por um recado de malucos, né, que começa com Gorgulho e termina com Laudelin, passando pelo Nome Nitome, e uns louquinhos que vão falando um recado que o morro está falando. Isso, Guilherme, é Pachamama, sabe? Olha, o morro está falando alguma coisa. O morro fala, o morro diz. E eu fui também recentemente lá para visitar o Morro da Garça, a cidade de Morro da Garça, onde tem um Museu Guimarães Rosa, e é onde você pode subir lá no morro. E eu não tive coragem de subir no morro para não ver a destruição no entorno que foi produzida. O morro ainda resiste. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma violência extrativista em todos os sentidos, né? O Boaventura chega a falar de uma epistemologia extrativista. Eu só quero usar a palavra para extrair dela o que me interessa. Eu só quero usar outro para... Sabe, a gente está extraindo tudo. A gente só quer usar o outro de maneira utilitária, usar a vida de maneira utilitária. E esse utilitarismo está levando à própria destruição do planeta, né? Qual é o limite do desenvolvimento? E o Drummond está colocando isso o tempo todo. Agora, por que eu contava, né, desse jogo com as montanhas? E aí eu fui me interessando demais pelas montanhas, seja na cultura iorubá, no Monte Moriá, numa montanha que Moisés recebe as tábuas da lei, né?
ou na cultura grega, o lugar fundamental, né? Também nós estamos ali, é onde as musas moram, também é numa montanha, né? É ali que os poetas ascendem. Então, quer dizer, você tem esse lugar da montanha como um lugar mítico, um lugar onde você podia criar um outro ponto de vista em relação ao mundo, né? É um lugar que é uma exuberância da terra, né? Que se coloca como um espaço de determinação outro, que está em jogo no Recado do Morro. Qual é a possibilidade da gente ouvir? E quando a gente está falando de ouvir aqui, isso já nos toca no Drummond, Guilherme, é ouvir com o tato, é ouvir as vibrações da terra, é ouvir o ponto de vista, o que a gente pode ver a partir do ponto de vista da montanha. É perceber o lugar daquela montanha numa geologia que não tem 1000 anos. A gente às vezes fala dos povos originários. Os povos originários, sabe, tem quanto? 20 mil anos na América? 30 mil? Nós estamos falando de um planeta que tem quantos bilhões de anos? A vida nesse planeta que tem pelo menos 4 bilhões e meio de anos. A gente perdeu a dimensão da espessura histórica e do quão pontualzinha é a nossa passagem aqui. Sabe, a passagem desse desenvolvimento dos últimos séculos, milênios, que é isso diante da idade da Terra. E acho que quando a gente lê Drummond, e ele coloca, tinha uma pedra no meio do caminho, essa pedra de fato está dizendo alguma coisa. A gente costumava ver essa pedra como um empecilho ao nosso desenvolvimento. No Estes Penhascos, né, que é um livro incrível sobre o Cláudio Manuel da Costa, qual que era o problema de Minas? Eram aquelas montanhas, né, que impediam o agronegócio de se expandir. O Brasil poderia ser um grande país se não fosse aquelas montanhas atrapalhando lá em Minas, né? No entanto, aquelas montanhas são rastros, sabe, de períodos geológicos de milhões de anos atrás. Elas têm mais o que dizer sobre o mundo do que nós. Basta a gente saber ouvir. Basta a gente saber que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei desse acontecimento no meio de minhas retinas tão fatigadas. Jamais me esquecerei, veja que vem para um plano subjetivo, mas a pedra fica lá como uma instância do mundo que fala. O mundo não é só um objeto para o nosso conhecimento. O mundo é um sujeito que reconfigura a nossa relação e faz com que a gente seja obrigado a produzir novas subjetividades e construir um discurso que seja capaz de dar vida a esse ponto de vista do outro. Eu estou falando do outro desde outras pessoas, desde outras crenças e de outras etnias, até o ponto de vista da natureza. Até você conseguir olhar pelo ponto de vista do mundo. E isso me parece que é Pachamama, isso me parece que está no cerne, né, do projeto do Drummond, que, Guilherme, não por acaso, é a epígrafe do texto O Recado da Mata, do Eduardo Vieira de Castro, que abre A Queda do Céu. A epígrafe é drummondiana. Aliás, a ideia de pensar com uma montanha é o lema da Deep Ecology, né? Do Arne Naess, do filósofo norueguês. Sim, você pensar no tempo de uma montanha. Você está pensando em milhões de anos, você está trabalhando em outras ressonâncias, você está trabalhando nas camadas tectônicas da nossa experiência. E acho que isso que o grande Zé Miguel Wisnik conseguiu trazer como questão fundamental na mineração do mundo, relendo com tudo isso uma grande crítica à pedra, de fato, é essa pedra que não resiste mais, é essa que luta, né, contra essa destruição das mineradoras, com efeitos até hoje, como você bem falou, mas essa capacidade do Drummond de tentar estabelecer, diante, digamos, dessa destruição contínua, uma possibilidade de a gente abrir outros modos de escuta. A nossa conversa com Roberto Zular continua no próximo episódio de Narrativas do Antropoceno, com a participação de Ricardo Antônio Lucas Camargo e José Nuzzi Neto. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.